Olá, galeras! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera. Solta a vinheta, Isa! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Galeras, hoje a gente vai falar de um assunto muito íntimo. Assim, mas é muito, muito, muito íntimo mesmo. Não é íntimo, tipo as coisas que eu falo nos outros episódios. É um assunto que eu acho que vai mexer com vocês. É um tema que já foi muito presente na minha vida. É um tema que já foi, inclusive, pauta de criação de conteúdo nas minhas redes sociais. Então, se você é uma pessoa que me acompanha há mais tempo, me acompanha no Instagram principalmente, já deve ter me ouvido falar sobre esse assunto. Mas é um assunto que, com o tempo, ele foi se perdendo. Ele deu uma evaporada, assim, e eu tô aí na busca de entender o que aconteceu e saber onde que ele foi parar. Mas vamos falar qual que é o tema primeiro, né, pra você poder se localizar. Hoje a gente vai falar sobre Masturbação. Ai, que delícia! Ficou incomodada? Ficou desconfortável? Você deu uma mexidinha aí na cadeira? Olhou pros lados, assim, pra ver se tinha alguém olhando, alguém ouvindo o que você tá ouvindo no fone? É isso aí. Já começou o episódio. Por que tu ficou incomodada? O episódio, ele vai aí nesse caminho aí. Ele queria fazer essa provocação. Quando você ouve a palavra masturbação, o que você sente? Eu apostaria, porque eu acho que é muito provável, se você for uma mulher cis ou uma pessoa trans masculina, eu acho muito provável que você tenha sentido um apertinho, um incômodo, uma angustiazinha, sabe assim? Eu chutaria, assim, 98% de chance de você ter sentido algum desconforto. E é um pouco isso que a gente vai discutir, entre outras coisas. Importante já deixar claro, logo de início, que a ideia desse episódio de hoje não é dar dicas, não é dar passo a passo, não é falar sobre o que você deveria estar fazendo ou não deveria estar fazendo, ou como fazer, ou como começar. Não é essa a intenção. A intenção aqui é realmente desabafar com vocês, trazer uma questão que me pega muito. É mais pra gente refletir sobre o assunto, refletir sobre as nossas limitações, sobre a mudança dos nossos desejos, refletir sobre libido. Acho que o principal ponto é libido. Há tempos atrás, há anos atrás, eu falava muito disso nas minhas redes sociais. Inclusive, eu tinha um quadro que se chamava Siriri Coach. Aliás, eu continuo achando o nome genial. É um tema que eu gostava muito de falar, gostava de incentivar as mulheres, as pessoas a se masturbar. Mulheres, né? Principalmente mulheres cis, porque é o meu recorte com quem eu tenho mais facilidade pra falar, por poder também dividir, compartilhar experiências e tabus, enfim. Sempre gostei muito desse assunto, sempre incentivei muito as amigas, as mulheres que me seguem, tarará, tarará. E nos últimos anos eu percebi que foi um tema que perdeu força, não só nos conteúdos, mas na minha vida pessoal também. E acho que inclusive perdeu força nos conteúdos porque perdeu força na minha vida pessoal. E aí é nesse ponto que eu fico num debate interno, sabe? Claro que eu sei que um pouco dessa mudança de relação com a masturbação se explica pelas minhas mudanças de vida. Eu tô mais velha, já não tenho mais 20 e poucos anos, já passei dos 35, então o corpo muda, a cabeça muda, os problemas mudam, tudo isso, enfim, tem um impacto, obviamente, muito forte na libido, no desejo e na vontade de se masturbar. E o fato de eu estar num relacionamento de longuíssimo prazo, pra mim já é longuíssimo. Meu maior relacionamento até hoje é longuíssimo prazo, que vai completar quase 7 anos. Então eu sei que esses dois fatores já explicam, né, um pouco dessa mudança de relação com a masturbação, mas eu meio que não me conformo, sabe? Eu não gosto muito de me conformar com as coisas, sabe? Não é muito a minha característica. De falar, é assim mesmo, ficou por isso mesmo, então acabou. Não gosto. Principalmente falando sobre libido, desejo e masturbação. Acho que é porque eu tenho a Lua e a Vênus em Escorpião. Então essa coisa da libido, do desejo e tal, eles têm um impacto forte pra mim, né? Essa variação da libido e do desejo me chamam a atenção e dizem muito sobre o que eu tô vivendo, sobre como tá a minha energia, pra onde ela tá sendo dedicada, assim, né? Então acho que por isso que é um tema que fica muito presente, assim, em mim. É um tema que não é que me preocupa, tá? Tipo, não é uma coisa que, assim, nossa, eu fico super paranoica, todos os dias eu vou dormir pensando nisso. Não, é um tema que me escapa e volta de tempos em tempos. Inclusive, eu acho que é um tema que eu adiei muito pra trazer aqui e que eu poderia ter trazido antes, gostaria de ter trazido antes, mas de alguma forma eu ainda não estava pronta, ainda não tinha amadurecido sobre o que eu queria falar em relação à masturbação. E agora eu acho que a coisa já tá mais madura dentro de mim, tá mais clara dentro de mim.
E aí, por isso que eu resolvi dar esse pontapé e começar finalmente a falar disso. Porque eu acho que eu finalmente percebi que não é sobre a masturbação em si, mas é onde ela entra, onde ela se encaixa, que é esse universo do desejo, da libido. A gente vai aprofundar, a gente vai esticar. Calma aí, calma, não fica com pressa, tá? A gente vai chegar lá. Vamos voltar alguns passos atrás, né? Pra começar, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar sempre é da onde vem essa dificuldade, não só da gente se masturbar, da gente fazer a famosa siririca, e também da onde vem todos esses bloqueios em relação ao nosso corpo, ao nosso prazer, ao nosso desejo. Eu não vou falar aqui sobre teoria, tá? Referência bibliográfica, estudos e tal. Como sempre, né? É sempre bom deixar esse disclaimer. Quem já ouve o podcast sabe que essa não é muito a minha linha. Então não espere isso. Mas eu vou falar um pouco do que eu sei, do que eu já estudei, tanto que eu já pesquisei, né, ao longo desses anos, por interesse próprio sobre o tema. Então, primeira coisa, por que que isso ainda é um tabu tão grande? Caso não seja óbvio pra vocês que me ouvem, né? A gente sempre dá aquela passada no começo de tudo, no motivo de tudo, que é o patriarcado. Sempre ele. Sempre que a gente tem um problema com relação ao nosso corpo, nossa autoestima, a nossa felicidade, nossos desejos, vai cair ou em patriarcado ou em capitalismo. Não tem muito pra onde correr. É claro que existe uma intersecção de muitas camadas de coisas, mas o principal aqui é essa diferença de relação com o corpo que meninas e meninos são ensinados desde pequenos. Bem em linhas gerais, se vocês forem pensar, fica bem claro que, para os homens, essa relação com o desejo físico, com o prazer, é muito normalizada. E com o contato com o próprio corpo. Tudo isso é muito naturalizado para o homem. Existe até aquele discurso de que é uma coisa natural, que o homem tem mais tesão, que o homem tem mais desejo sexual, que o homem trai porque ele precisa transar mais. Né? Tem muita gente que justifica as traições amorosas, conjugais, com essa justificativa, essa desculpa de que homem precisa mais transar, homem tem muito mais esse desejo, essa libido sexual. Eu não sei se é verdade ou não. Biologicamente, eu já ouvi que testosterona, né, enquanto o hormônio que tá mais presente nos corpos do sexo masculino, os corpos que têm o pênis, a testosterona realmente tem esse efeito. Maior desejo sexual, não de maior libido. Mas eu não estudei, tá? Não fui procurar dados pra saber. Pode ser até que isso seja, em partes, verdade. Então tem essa possível justificativa hormonal, mas que não vou entrar nessa seara aqui. O que eu vou entrar é na parte da socialização. Então, se você for pensar, os meninos, crianças, mexendo nas suas partes íntimas, é muito mais kikiki, engraçadinho. Ai, meu Deus, olha o que esse menino tá fazendo, tal. Mas já fica aquela coisa de vai ser um garanhão, né? Cuidado com as meninas, porque meu filhão vai ser isso, vai ser aquilo. O menino, quando entra na puberdade e começa aquela fase de ficar trancado no chuveiro, no banheiro, é uma coisa mais ou menos normal, é uma coisa mais ou menos esperada, tipo, já sabe o que ele deve estar fazendo lá, putz, caramba, danadinho. Para as mulheres, não. É totalmente o oposto. Mulher senta de perna fechada, não se toca, as suas partes são vergonhosas, são nojentas, tem cheiro ruim, tem que lavar 7 vezes, não olha pra ela, é feio, é vergonhoso, tudo isso. Mulher, quando entra na puberdade, eu nunca vi em nenhuma referência cultural nossa, de tipo, seja filme, série, desenho, essa brincadeirinha do ela tá muito tempo trancada, ser associada a uma menina, a uma mulher. Uma pré-adolescente, uma adolescente. Nunca. Tipo, já sabe o que ela deve estar fazendo no chuveiro, né? Gente, novidade pra vocês. As mulheres, as adolescentes e tal, também têm desejo e também se masturbam. E também, muito possivelmente, no chuveiro. Só que não existe falar disso. Não existe abrir essa possibilidade, porque mulher tem que ser o quê? Santa. Mulher tem que ser a Virgem Maria. A mulher decente, a filhinha do papai e da mamãe, ela é pura. Ela não pensa em sexo, ela não tem vontade de transar, ela não tem desejo, ela esquece que ela tem pepeca. Imagina que ela vai querer se masturbar de jeito nenhum. E aí entra as camadas, como eu já falei, da relação com o corpo, que é esconda, feche, lave, preserve, guarde para o seu homem da sua vida. Isso mudou muito, obviamente, nos últimos anos, mas tô falando de uma cultura, tipo, enraizada, né? Uma cultura que a gente carrega e reproduz aí há centenas de anos. E a outra camada que tem sobre isso é a camada nós mulheres, de uma forma geral, nascemos pra agradar. Nosso papel é ficar quietinha, é ser recatada e agradar o outro.
Então, o que o outro quer de nós? O que o outro precisa de nós? O que nós podemos fazer para melhorar a vida do outro? Para deixar o outro feliz? Porque o nosso valor é atribuído ao quanto a gente serve ao outro. E ao quão bem a gente serve ao outro. A gente vai ser o quê? Boa mãe, boa esposa, boa funcionária, vai ser boa de cama, boa fora da cama. A gente nasce, cresce e é socializada pra isso. Pra agradar o outro, seja esse outro quem for. Não é difícil entender por que pra gente a masturbação se torna um assunto tão complicado de lidar, de tratar, de falar abertamente e de fazer, inclusive. Porque assim, olha quanto peso, quantas camadas de sentimentos, sensações, ideias, preconceitos, tal, estão atreladas ao prazer feminino, ao toque do nosso próprio corpo, a nossa relação com o nosso próprio corpo e ao nosso prazer, sem ser para o prazer de ninguém. Porque tem isso, né? Pra que eu vou me masturbar se eu fui ensinada que o meu prazer serve pro prazer do outro? Então eu tenho que performar de um jeito que agrade o outro com quem eu tô me relacionando. Eu tenho que transar de um jeito, sem ter orgasmo de um jeito, tem que performar de um jeito, tem que tacar a bunda de um jeito, tem que fazer a pose de um jeito pra que o outro me olhe e tenha prazer. Se o meu prazer está contemplado ali, pouco importa. Como eu falei, isso veio mudando. Só que eu ainda suspeito e eu apostaria que isso ainda é uma coisa de bolha. Acho que vem mudando muito relativo. Vem mudando pra quem? Vem mudando pra quais mulheres? Vem mudando pra quais pessoas essa relação? Tipo, óbvio, eu, no meu círculo, que é bem limitado, as minhas amigas falam abertamente sobre isso. Mas nem tão abertamente também, tá? Menos abertamente do que a gente poderia falar. Com menos frequência, com menos leveza, com menos naturalidade do que a gente poderia e deveria falar. Tá mudando a sexualidade da mulher, a gente tá ganhando mais liberdade, mas médio também. Não é tudo que a gente imagina, não. Sinto dizer. Por que eu falo isso? Porque eu já me deparei com conversas e já ouvi histórias de pessoas próximas que me fizeram falar, tipo, caralho, realmente a gente ainda tem muito que difundir da siririca, gente. Porque a coisa tá longe de ter se tornado uma coisa saudável, uma coisa leve, de boa pras mulheres, tá? Assim, ó, anos-luz. Eu vou contar pra vocês 3 exemplos, tá? 3 historinhas que refletem os diferentes níveis que a gente tem com relação à masturbação. Como sempre é bom lembrar, tô falando de um círculo muito limitado de mulheres cis brancas. Uma história. Uma amiga minha, amigona minha, uma das minhas melhores amigas, ela sabe quem ela é, que na minha concepção, desde que eu conheci ela, era uma pessoa super liberta sexualmente. Uma mulher super pra frente, super sexual, super transeira. Assim, liberta. Completamente livre de amarras na parte sexual. Essa foi sempre a visão que eu tive sobre ela. Pelas histórias que ela contava, as experiências e tal. Até que eu descobri, depois de muitos anos de amizade, quando eu comecei a fazer o conteúdo pro Instagram, falando de siririca, falando de masturbação, que ela veio me contar que ela não fazia isso. Mas assim, gente, eu não lembro quantos anos a gente tinha, mas assim, pelo menos 25. Que acho que foi depois da faculdade ainda. Que ela veio falar, não sei como fazer, não lembro como que a conversa começou, mas conversou a partir de algum conteúdo que eu gravei, que eu postei, e ela veio falar comigo, tipo, e aí eu fiquei sabendo que isso não era uma coisa comum pra ela. Que ela não se masturbava. E eu fiquei, mas você? Você? Que, tipo, toda solta, toda bem resolvida sexualmente, toda transuda. E ela pois é, amiga. Nunca tinha parado pra pensar nisso e tal. Então a gente conversou bastante, eu dei dicas pra ela, falei de vibradores, de formatos, de gel, e lá. Até que ela começou a ter essa prática. Essa me orgulho muito. Eu tenho muito orgulho dessa história. Tenho muito orgulho de ter iniciado essa amiga na prática da siririca, gente. Ela sabe quem que ela é, não vou expor ela aqui, mas ela sabe quem que ela é e assim, eu morro de orgulho. Porque assim, pra mim foi uma grande conquista eu ter sido a responsável por uma mulher colocar isso na vida dela. Acho muito bonito. Gosto muito de lembrar dessa experiência. Então, assim, beijo, amiga. Espero que você esteja se liricando muito por aí. Então, vamos agora pra história 2. Outro exemplo de outro grupo de amigas. Também conversando com esse grupo de amigas, que eu não vou falar de onde que é, pra não ficar muito exposto aqui. Mas um grupo de amigas também das antigas e tal, pessoas que eu conheço há muitos anos. Não era um grupo que a gente falava muito de siririca, assim, de masturbação, não era um assunto comum. Mas um dia a gente chegou nesse assunto, não lembro nem porquê, nem o contexto. E uma dessas amigas também, a gente tava na faixa ali dos 30 anos, também não se masturbava. E tipo assim,
não só não se masturbava, como não conseguia nem falar sobre isso. Quando o assunto surgiu, e pra mim não é uma questão, como eu já falei, e essa pessoa ficou muito travada e não conseguia expressar, não conseguia nem falar a palavra, eu também fiquei muito chocada. Aí fiquei, gente do céu, que coisa maluca. Nossa, tantas camadas, tantas coisas passavam na minha cabeça, porque eu fiquei me perguntando assim, cara, se ela não faz isso por ela, como que ela sabe o que ela gosta? É a primeira coisa que eu pensei. Como que ela sabe aonde ela quer ser tocada? Como que ela sabe o que provoca o orgasmo nela? Como que ela sabe a melhor posição, a posição mais agradável? Como que ela sabe o que é mais gostoso, qual pontinho é mais gostoso? Porque, gente, tudo isso importa. Pra vocês que têm uma vagina, que têm uma vulva, sabem? Eu espero que vocês saibam. Se vocês não sabem, vai descobrir, que é bem bacana. É muito diferente, assim, pra cada uma, né? A anatomia é diferente, a sensibilidade é diferente, os pontos são diferentes, a posição que você fica gera sensações diferentes. E tudo isso eu descobri sozinha. A maior parte das coisas, né? Tem coisa que não, que, enfim, foi só na relação e tudo bem. Mas a maioria eu descobri sozinha. E foi ótimo. Sempre foi ótimo. E eu sempre explorei e tal. Enfim, achava isso tudo muito natural, muito normal. Achei que todo mundo fazia isso. Achei que todo mundo passava por essas fases todas da descoberta do desenvolvimento sexual solo. E aí eu lembro de ficar muito chocada. Eu não fiquei falando pra essa amiga o quanto eu tava chocada, porque eu também acho super desagradável e insensível também você ficar, tipo, apontando dentro na cara da pessoa como se ela estivesse fazendo alguma coisa de errado, como se ela fosse errada, sabe? De não se masturbar. Não era isso que eu queria. Mas eu fiquei, dentro de mim, muito indignada de pensar que ela não sabe muito sobre o próprio corpo, nem pra pedir, nem pra exigir, nem pra demandar, nem pra falar sobre com os parceiros dela. E aí também pensando, quais são esses sentimentos atrelados com essa dificuldade de falar sobre o assunto, de falar a palavra, de falar com as amigas, tipo, não são pessoas estranhas, você não tá falando num palco pras pessoas da sua empresa, entendeu? Era uma roda de amigas pequena, assim. E esse tanto de trava, quantas camadas de sentimentos de culpa, vergonha, nojo, autojulgamento estão aí, entendeu? E aí eu fico não só indignada, mas eu fico com um pouco de dó também, que eu fico pensando que tá errado, entendeu? Que não é justo uma mulher não se permitir ter esse tipo de experiência. Não tá certo isso, entende? Enfim, esse é o outro caso. Que, assim, e eu vou te falar, nem saímos dessa conversa com a coisa mais aberta, tá? Não foi uma coisa que, assim, descobrimos que tinha lá esse bloqueio, conversamos e tudo foi ficando mais natural. De jeito nenhum. Pelo contrário. Depois desse dia, o assunto morreu. A gente nunca mais falou sobre isso. Eu percebi que não era um assunto confortável, também não puxei mais. Mas, assim, permaneci indignada, mas peguei a minha indignação, guardei ela pra mim e vida que segue. Agora vamos para a terceira história. Outro exemplo de como, em 2026, esse assunto do desejo do prazer feminino ainda é muito pior do que a gente imagina na cabeça das pessoas. Eu tava conversando com uma colega minha, uma amiga minha, que é terapeuta, e ela me contou de uma paciente, enfim, me contou pra fins de estudo, porque a gente tava falando sobre isso, a gente tava falando sobre essa troca na terapia, sobre o feminino, sobre o empoderamento das mulheres, a gente tava trocando algumas experiências e dicas, né, enquanto terapeutas, sobre esses casos, assim, o que a gente faz e tal, pra ajudar essas pessoas, né? E aí ela comentou bem por cima de uma paciente dela que no atendimento, na troca, acabou soltando que ela não se masturba porque ela acha humilhante. Sim, humilhante, gente. Essa palavra que ela usou. Ela achava uma humilhação a mulher se masturbar. Eu não sei nem o que comentar, assim, a respeito disso, porque, nossa, são tantas camadas, de novo. Olha essa palavra, gente. Olha essa escolha de palavra. Humilhante. O que tem de humilhante em você ter esse momento íntimo com você mesma? Pra mim, humilhante é você ter que implorar pra um cara te dar prazer. Ou pra uma mulher. Ter que implorar pra outra pessoa pensar no seu prazer. Pra mim, isso é humilhante. Agora, me masturbar é zero humilhante. Me masturbar é o oposto de humilhante. Me masturbar é empoderamento, é estar bem resolvida, é eu tomar posse do meu próprio corpo e me sentir 100% confortável com ele.
É ele que tá comigo todos os dias. Eu só tenho esse aqui nessa vida. É ele que me acompanha do primeiro diazinho que eu nasci aqui, até antes, na barriga já, né? É ele que me acompanha mesmo, de lá até eu morrer. E você achar humilhante, você gerar uma sensação boa no seu próprio corpo, que não deixa de ser um carinho, que não deixa de ser uma profunda conexão, que não deixa de ser a liberação de hormônios de felicidade, tranquilidade, sabe? Leveza, paz, alívio de estresse. E a pessoa escolhe a palavra humilhação. É muito forte isso, eu achei isso muito pesado. Enfim, não vou nem continuar aqui, mas acho que é interessante de ficar esse exemplo também pra gente refletir. Ainda mais porque tem um outro aspecto da masturbação, é mais onde tá a centralidade, assim, do meu interesse em falar desse assunto, e que também é algo que eu venho falando em terapia, que a masturbação, ela não é só sexo, apesar de parecer. É um sexo solo? Sim, podemos dizer que é um sexo solo, mas não é só sobre sexo, porque ela entra, como eu já falei, no campo da libido. E agora a gente vai mais fundo. Por quê? Venham comigo. A libido, inclusive para muitas linhas terapêuticas e psicológicas e analíticas, não é só o desejo sexual. A libido também é o desejo pela vida, também é a vontade de viver, de realizar, é a energia criativa, é a própria energia de vida. A libido é como se fosse o nosso motor, assim, nosso desejo de estar viva, de experienciar coisas, de ter tesão pela vida, né? Então, se a gente considerar esse aspecto maior da libido, a masturbação, ela entra como uma das expressões da libido, entendeu? E o mais interessante dela é que, ao contrário do sexo, como a gente entende, né, do sexo a 2, ou a 3, ou a 4, ou a mais pessoas, a masturbação não é feita pro outro. A menos que você queira, né? Também é possível fazer isso, Né, pra estimular a outra pessoa, enfim, mas a gente não tá falando desse campo. Em essência, sim, ela não é pro outro, é pra você. Então não é uma performance. Você não precisa performar na masturbação. Não é legal isso? A gente passa toda a nossa vida performando. O quanto a gente não performa nas relações. O quanto as mulheres não são ensinadas a performar no sexo. Não a viver o sexo, mas a performar o sexo. E a masturbação, enquanto expressão da libido de um corpo desejante, ela vem como puramente pessoal e íntimo. Você faz só por você mesma. Você não faz pra agradar o outro. Você não precisa chegar em lugar nenhum pro outro. O outro não precisa estar gostando. O outro não precisa achar nada sobre isso. Ele é só pra você. É um ato seu pra você. Eu acho que é a extrapolação de um corpo vivo. De um corpo que sente, que deseja, que pulsa, que se expressa, sabe? Eu acho que a vontade de se masturbar ou não também revela aonde tá a nossa energia de vida, um pouco. Aonde tá a nossa libido? Ela tá mais alta? Ela tá mais baixa? Pra onde ela tá sendo direcionada? Será que eu tô gastando toda a minha libido na minha profissão, na minha carreira? Tô dedicando toda a energia criativa que eu tenho pro trabalho e aí, obviamente, não vai sobrar nenhuma outra pra dedicar pra parte do prazer, pra parte física e sexual? Será que eu tô dedicando, ao contrário, toda a minha libido no meu relacionamento e não tenho libido pra essa relação comigo mesma ou pro trabalho? Então, não é o lugar essencial, não é o único lugar onde a gente pode avaliar a nossa libido, mas é um lugar importante também, sabe? É um dos fatores, é uma das caixinhas dentro desse universo da libido. Então, eu vejo a masturbação como um sinal de autonomia, como um sinal de empoderamento, como uma parte muito importante do autoconhecimento. É você ter essa conexão total com o seu próprio corpo. É você estar totalmente presente dentro dele, mesmo porque se você tá distraída com muitas outras coisas fora, é muito difícil que você consiga se masturbar. Ou que você consiga ter o máximo de prazer com esse ato. Porque exige um estado de presença muito grande. E, pra mim, é um lugar muito valioso. É uma prática muito, muito valiosa. Principalmente pra nós mulheres e pessoas transmasculinas. Nesse sentido de poder e autonomia sobre o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo e o que eu não quero também, sabe? Eu acho isso uma prática tão importante pra nossa saúde mental, pra nossa saúde física, pra nossa saúde relacional. Mas assim, tão importante. Gente, eu acho, tipo, essencial, sabe? E aí eu fico realmente triste de pensar que tem muitas mulheres que não têm essa relação natural.
com a Siririca. Não tem isso como uma parte importante da vida dela, sabe? Uma das coisas que eu mais queria, assim, com os meus conteúdos era estimular as mulheres terem essa prática como algo leve, saudável em suas vidas, em suas rotinas. Porque, gente, quer coisa mais prática? Você pode fazer sozinho, que você não precisa de nada. O seu corpo é uma máquina de prazer. É uma máquina de gerar ondas eletromagnéticas a partir de uma estimulação relativamente simples. Você só precisa suas mãos e um espaço, assim, íntimo, particular, privado, para que você possa ter esse momento. Só isso. Não precisa de mais nada. Ah, não tem dinheiro pra vibrador. Não precisa. Ah, que eu não gosto de coisa de gel. Não precisa. O seu corpo produz todo o gel necessário. Na maioria das vezes, né? A menos que você tenha alguma questão física e aí tem que ser tratado, obviamente, né? Vá no ginecologista ou na ginecologista pra se consultar, tá bom? Se sentir dor, essas coisas não é normal. Se não tiver gostoso, não, tem que ir atrás de resolver. Mas no geral, os mecanismos são todos aí. Gente, é muito maluco pensar que o clitóris... Pensa comigo, tá? O clitóris, ele é um órgão do nosso corpo cuja função principal e única é gerar prazer. Então, o nosso corpo, dentro dele tem um órgão que está ali à disposição e ele só serve pra isso, pra gerar prazer. Gente, se não fosse pra gente ter prazer e pra gente sentir esse prazer... Pra que é teu clitóris? Se ele tá aqui é porque evolucionisticamente, fisicamente, organicamente, ele precisa estar ali. Ele tem uma função. Então vamos usar. Caramba, meu. Não é tão difícil assim. Ai, gente, quem me ouve falando desse jeito, pensa, meu Deus, isso daí... Deve ser a Siririqueira Master, né? Todo dia, toda noite, tá lá, né? Não, gente. Nos últimos anos, eu não sentia que eu tinha lugar de fala, pra voltar com esse assunto. Depois que eu parei de falar disso no Instagram, que aí as últimas vezes que eu falei disso foi fazendo caixinha de perguntas, abrindo caixinha de perguntas uma vez por semana, com o tema Siriri Coach, em que eu abria a caixinha para as mulheres fazerem perguntas sobre isso, sobre masturbação, e eu respondia. E desde que eu parei de fazer a caixinha lá, eu também senti, porque as coisas que eu falo, gente, tem muito a ver com o que eu tô vivendo. Acho que vocês já perceberam isso, né? Porque eu sempre falo muito em tempo real, assim, com vocês. Eu falava mais quando o assunto tava mais em alta, era uma coisa que tava mais presente na minha vida. Agora, com 37 anos e um relacionamento de 6,5, é muito maluco, assim, porque a minha relação com a masturbação mudou muito. Se antes era um assunto muito presente, muito natural na minha vida, e até com, né, tinha bem mais frequência, agora, não sei o que aconteceu. Ela foi meio que, não sei, desaparecendo. E uma parte minha fica triste, porque eu acho saudável, como eu falei, eu acho que é muito importante, muito saudável. E outro lado meu, que é um lado que anda sendo, assim, mais carinhoso comigo, mais acolhedor. Fala pra mim, tipo assim, calma, gata. Tá tudo bem, só não tá com vontade. A vida tá acontecendo, a vida tá tomando outros rumos, tem outras coisas pra pensar, tem outros projetos pra colocar energia, a sua criatividade tá em outros lugares. Então, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem se eu ter essa vontade, assim, naquele período da ovulação, né? Quem ovula sabe como que a gente fica. E tem meses, gente, que nem ovulando me dá vontade. Tá? Nem no período que eu tô ovulando, nem lembro que isso existe. Depois eu vou menstruar e falo, nossa, é verdade, eu ovulei esse mês e não passei pela fase tarada. O que será que aconteceu? Tanta coisa aconteceu, tanta coisa vem acontecendo nesse corpinho que é até difícil dizer. E aí foi nesse embate interno entre não estar com esse assunto tão em evidência na minha vida, porém gostar muito desse assunto e achar ele muito importante, que eu comecei a buscar mudar essa perspectiva, sabe? Que o assunto em si não é a masturbação, o assunto que eu quero falar, o assunto que eu vivo, sim, com muita intensidade e que eu quero compartilhar, e que eu quero falar com mais mulheres e trocar, não é a masturbação em si, apesar de também ser uma coisa que eu quero falar abertamente. Mas é esse desejo, o desejo sexual e a libido, que é uma coisa que me encana bastante. Assim, é uma coisa que sempre foi um tema que eu gostei de entender, de estudar, de pesquisar, e de, enfim, ouvir pessoas falando, ver pessoas falando. Juro, sempre foi um assunto que me interessou. Mas nos últimos anos é a falta dele que tem me incomodado, sabe? E aí também eu acho que uma parte dessa vergonha de falar disso, desse receio em trazer o assunto, é porque, não sei vocês, tá? Mas eu me sinto pressionada
por mim mesma e pela sociedade, em ser uma mulher mais sexualmente ativa, sabe? E ter esse desejo, querer transar muito, querer, sabe, ter isso como uma pausa, uma preocupação de frequência, de não sei o quê. Então, eu acho que eu deveria querer mais, mas eu não quero. Só que nesse embate de querer, não quero, será que tem uma coisa errada? Eu fico, sabe, ali patinando, e eu acho que é essa patinação, assim, que eu quero trazer aqui. Que é meio que assim, pra patinar assim, no assunto junto com vocês, compartilhar e trazer mais gente pra perto, assim, pra gente falar mais sobre isso. Porque eu fico pensando, não é possível que sou só eu que tô sentindo essa vontade sexual se esvair, assim. Não é possível que só eu esteja vivendo isso. Uma sensação de que essa área tá desligada um pouco. Não é possível, entendeu? Eu acredito que tem que ter mais gente. Eu sinto um pouco de vergonha de falar isso. Porque é isso, eu acho que a gente tem uma sociedade que fala muito de performance, assim, né? Tem essa pressão pela performance, assim. Quantas vezes na semana você transa? Você é casada, você transa ou você não transa? Tá errado. Sabe assim, tem essa questão, esse peso da performance sexual. A gente tem isso forte, né? Enquanto sociedade. Então, eu me sinto culpada, mas eu não quero me sentir culpada. E aí, eu acho que compartilhar isso com as pessoas e saber mais histórias e falar abertamente sobre isso pode me ajudar. Foi nessa sopinha, assim... Sopinha não, né? Nesse sopão de questões que eu vim parar. E que eu acho que o assunto da masturbação é meio que, sim, a porta de entrada de um universo muito maior e muito mais complexo. E eu acho que se antes a minha questão maior era realmente a masturbação, hoje é esse universo que vem depois da porta que mais mexe comigo, e que esse sim é muito presente, muito latente na minha vida, e sobre o qual eu poderia falar horas tranquilamente, com muita propriedade. Não sobre a solução, mas sobre o problema. Isso não é isso que eu faço aqui em praticamente todos os episódios, né, galera? Gente, então acho que é isso. Acho que pra esse primeiro episódio sobre o tema tá bom já. Já me expus bastante, acho que já trouxe minhas principais angústias. Como eu falei lá no começo, esse não foi um episódio pensado pra resolver nada, pra mudar nada, nem pra trazer manual, nem pra trazer passo a passo. Mas eu espero que tenha servido pra você que tá me ouvindo se perceber, refletir, se questionar, pensar em desejo, se eu quero ou não quero mudar essa relação comigo, com o meu corpo. Que a gente possa se perceber um pouco mais e ter esse contato mais íntimo com este nosso corpo desejante. Acho que é menos sobre temos um problema para resolver e mais sobre dar atenção a um território pouco explorado. E foi só o começo, tá, galeras? Eu pretendo fazer uma série de episódios a respeito disso. Claro que vai depender um pouco da resposta de vocês aí, do retorno de vocês, né, sobre esse episódio. Mas acredito que isso vai virar uma série de pelo menos uns 5, 6 episódios pra gente falar um pouco sobre os vários aspectos em torno da libido, do desejo, do prazer e da masturbação também. Por que não? Inclusive, vou querer sim participação de vocês ouvintes em áudio, tá? Mari G, como que eu faço pra mandar um áudio? Você vai clicar no link que tá aqui na descrição do episódio, que é um link pro nosso grupo de WhatsApp. E aí, nesse grupo, eu vou pedir os áudios, vou dar os direcionamentos pro áudio, e aí você vai mandar pra mim esse áudio, e eu uso no episódio sem identificação, sem expor ninguém, tá? Vou querer muito, eu acho que a participação de vocês em áudio vai ser riquíssima para nosso debate, para nossa discussão, para abrir esse assunto, para tornar ele mais democrático, mais leve e menos tabu para nós mulheres 35+, tá bom? Então fiquem ligadas aí nos nossos próximos episódios. Vejam a descrição, cliquem no link, entrem no nosso grupo. Lá também tem o meu Instagram, @eumarigê, com esse G mudo no final. Tem nosso e-mail de contato. E é isso aí. Gostaram? Eu espero que sim. Espero os comentários de vocês. E nos vemos a semana que vem. Um beijo.